Graça e paz seja multiplicada. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Aqui é o Auxiliar Tony, mais uma oportunidade, mais uma vez, de lhe trazer a palavra de Deus, uma palavra ao seu coração. Hoje, denotado em 1 João, capítulo 1, versículo 8, versículo 9 e versículo 10. E continuamente, capítulo 2, versículo 1 e 2, que nos diz sobre a confissão dos pecados e o perdão por Cristo, onde Deus nos perdoa, onde Deus quer nos perdoar. E a palavra de Deus nos diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E bem sabemos que é assim que funciona, né, meus amados? Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E João continua dizendo: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Aqui mais uma prova que nós temos que Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, Ele o fez para que todo ser humano viesse ter o perdão de Deus. Porque nós podemos observar que desde o início da criação, logo após que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, as coisas vieram acontecendo sempre dando um norte do que aconteceria futuramente. E não foi diferente na história de quando começou a ter os sacrifícios pelo perdão dos pecados, aonde um cordeiro era imolado ou sacrificado para que os pecados da humanidade fossem encobertos. E vejamos que o sangue do animal ele não perdoava pecado, ele encobria. Mas Deus o aceitava porque era um meio de entender o plano maior que ele teria para a frente, que era o do seu Filho amado, aonde Jesus Cristo, o próprio Deus, se fez carne, andou no nosso meio. Ele precisou vir para sentir as nossas dores. Uma coisa, aquilo que eu sempre digo, uma coisa é você ver e ouvir. Outra coisa é você sentir na pele. E foi o que Deus quis. Veio a este mundo, não de um ato pecaminoso, mas ele veio pela ação do Espírito Santo, usando uma serva de Deus, aonde não conheceu homem algum, e pela ação do Espírito Santo nasceu Jesus Cristo. E este andou nesta terra, sofreu muitas das coisas que nós também sofremos, nem todas nos mínimos detalhes, mas de um modo geral, Jesus Cristo passou por essas mazelas que nós passamos no dia a dia. Isso tudo para que ele pudesse entender
o que hoje nós passamos. E no ato de que Jesus Cristo morreu naquela cruz do Calvário, nós podemos ver que o pano, o véu que guardava o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, se rasgou de cima a baixo. Ela não se rasgou de baixo para cima. Ela se rasgou de cima a baixo. E se nós formos estudar bem a fundo, esse pano que envolvia era um pano muito grosso. Então, digamos que algo meio que impossível de se rasgar sozinho, por ser um tecido muito grosso. Ele não iria se romper sozinho, sem uma ajuda. Mas essa ação de romper este véu de cima a baixo era que a presença de Deus, daquele momento em diante, não estava mais atribuído somente a certas pessoas, como os sacerdotes, porque se purificavam, se guardavam, porque para você entrar lá dentro do Santo do Santo, que era uma vez por ano, para oferecer incenso a Deus, essa pessoa precisava passar 30 dias extremamente guardado, para não ter risco de pecar. E quando entrava com um sininho amarrado na sua roupa santa, e para fazer barulho, para ver que realmente ele ainda estava de pé, e uma corda amarrada à sua cintura, porque se porventura ele tivesse pecado e ele entrasse, na mesma hora ele era fulminado. Ele era para ser santo, está purificado na presença de Deus. Porque o sangue dos animais, ele serviria simplesmente para encobrir os pecados e não para perdoar. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele perdoa os nossos pecados. E quando esse véu se rasgou, nós podemos entrar nos átrios do Senhor simplesmente quando nós abrimos o nosso coração, dobramos os nossos joelhos e vamos orar a Jesus, conversar com Deus. Isso não requer somente de joelho dobrado. Se você estiver trabalhando, estiver andando, estiver dirigindo, estiver andando de bicicleta, estiver deitado, não importa, Deus vai te ouvir igual. O ato de dobrar os joelhos é que você está dizendo a Deus que você se rende aos pés dele. O ato de você orar de joelho dobrado é um ato de rendição, para que Deus venha entender que realmente você é um servo. Está se colocando na presença dele com o teu coração contrito e quebrantado, com o coração puro e aberto na sua presença. E quando Deus olha para nós após a morte de Jesus Cristo naquela cruz, ele não olha os nossos pecados, e muito menos ele olha para nós, mas ele vê o sangue de Cristo que cobre o nosso corpo, que nos envolve, e ele vê o sofrimento do Filho dele na cruz do Calvário, e com isso ele nos perdoa. E quando nós confessamos nossos pecados, estes mesmos são esquecidos. A confissão do pecado tem a função de nos libertar para que possamos desfrutar a comunhão com Cristo. Deve aliviar as nossas consciências e nos iluminar para o que é importante. Mas alguns cristãos não entendem como ela funciona. Sentem-se tão culpados que ficam confessando os mesmos pecados repetidas vezes. Então se perguntam se esqueceram de algo. Então nós não podemos entrar neste erro, meus amados. Uma vez que você fez algo de errado, e assim você confessou a Deus, com o teu coração aberto, esse mesmo pecado, na mesma hora que você o confessou, Deus joga no mar do esquecimento. E nós devemos de
ter o hábito de não voltar a pecar. Nós devemos de confessar verdadeiramente, se colocar na presença de Deus. E esses que ficam repetidamente, esses cristãos, eles não entendem que Deus quer nos perdoar. Ele permitiu que seu Filho amado morresse para que assim pudéssemos oferecer o perdão. Quando nos aproximamos de Cristo, Ele perdoou todos os pecados que já cometemos. Não precisamos confessar repetidamente esses pecados que acabamos cometendo no passado. Se cometermos algum pecado involuntário, Deus não vai nos rejeitar. É claro que devemos continuar o confessando os nossos pecados, mas não porque o fato de não fazê-lo nos leva a perder a nossa salvação. O nosso relacionamento com Cristo é seguro. Devemos confessar nossas transgressões de forma que possamos desfrutar a máxima comunhão e alegria com o Senhor. A verdadeira confissão, ela envolve também o comprometimento de não continuar no pecado. Não estaríamos confessando verdadeiramente os nossos pecados a Deus se planejássemos cometê-los novamente, não é verdade? E quiséssemos apenas um perdão temporário. E também devemos orar pedindo forças para derrotarmos a tentação da próxima vez que tivermos que enfrentá-la. Porque tem muitas das vezes que a gente comete um pecado e a gente confessa, e não muito longe o tempo a gente acaba passando por uma tentação igual. E se nós não pedir força a Deus, pedir para que o amigo Espírito Santo nos dê força, nos dê graça, a probabilidade de nós cairmos nesse pecado. E daí nós devemos de entender que, como diz no capítulo 2, versículo 1, João continua dizendo: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, para que a gente procure não pecar. Mas como a gente tem uma natureza pecaminosa, ele diz: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus, ele é o nosso advogado aqui na terra. Jesus Cristo hoje advoga a nossa causa. Então, meus amados, não fique se martirizando sobre o que você deve ou não deve de fazer. Simplesmente peça perdão a Deus dos teus pecados, esses que você sabe que você acabou cometendo e que desagrada aos olhos de Deus, e procure não o fazer mais. Porque tudo na nossa vida é algo que a gente consegue colocar em prática. E se a gente insistir em procurar fazer algo, ele vira rotineiro. Se você começar a contar uma mentirinha hoje, uma amanhã, outra depois, daqui a pouco você vai estar fazendo isso no normal, no natural. Mas também, se você parar de ficar contando essas mentirinhas pequenininhas, picuinhazinhas, coisas mínimas, que muitas das vezes a gente acha que não tem nada a ver, quando você menos esperar, você não vai estar mais contando isso. No lugar do teu eu, o teu instinto for contar uma dessa, o próprio amigo Espírito Santo cala a tua boca, você segura. E depois, mais para frente, o Espírito Santo faz você se lembrar e você pensa: pô, eu ia contar tal história que na minha mente já estava pronta. Mas eu calei-me. Então lembre que é o Espírito Santo te ajudando. Por isso que nas orações devemos de pedir graça
Pai, dai-nos graça, amigo Espírito Santo, nos ajude com tal situação, com tal pecado, com tal falha, tal iniquidade. Nós devemos de entender que há uma diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é aquele que você vai e faz involuntário, sem querer fazer, mas quando você vê, você já fez. E isso acontece. Por isso que a palavra de Deus diz que se nós dissermos que não cometemos pecado, nós somos mentirosos. Porque a gente comete pecado todos os dias, mesmo sem querer. A gente pensa mal de um irmão, a gente fala mal de alguém. Às vezes estamos no trânsito, alguém corta a frente da gente, ou até mesmo andando na calçada, alguém faz alguma coisa, a gente pode ficar de boca fechada, mas de pensamento talvez xingue alguém. E isso tudo é pecado na frente do Senhor, só que são pecados corriqueiros. E sempre quando a gente tiver a oportunidade, pecou, observou que pecou, Pai, me perdoa. Deus vai te perdoar. Porém, a iniquidade já é um pecado que você faz sabendo que vai pecar. Digamos que você está andando na calçada e tem alguém na tua frente, e esse alguém colocou a mão no bolso, quando tirou caiu algum dinheiro ou algum pertence de valor que ele não observou, e você viu que caiu do bolso dele. E você junta, coloca no teu bolso e muda de direção para que a pessoa não venha mais te ver. Isso é uma iniquidade, porque você sabe que é errado. Ah, perdeu, não posso fazer nada. Pode, você pode chamar a atenção da pessoa e devolver, não é seu. Isso é uma iniquidade que cometemos. Deus perdoa sim, porém vai ter as consequências, e muitas das vezes severas da parte de Deus. E às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente não consegue compreender, às vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo, mas às vezes é Deus nos moldando, porque a gente tem esse tipo de atitudes que no lugar de ser pecado são iniquidades. E nós devemos de tomar cuidado com isso, porque vem sorrateiramente na nossa vida. Entenda que os pecados grandes, que para Deus, meus amados, entenda, para Deus não existe pecado pequeno e não existe pecado grande. O famoso pecadinho e pecadão, isso aí para Deus não existe, pecado é pecado e ponto. O que existe são as consequências do pecado, umas maiores, outras menores. E esses pecados, ao qual as consequências podem ser grandes, que é a fornicação, o roubo, o assassinato, coisas que realmente, até na nossa própria mente, na nossa imaginação, no nosso entendimento, são coisas grandes, esses não vêm repentinamente. Esse é que nem uma planta. Existe primeiro a semente. De alguma forma vai entrar na tua mente, no teu coração, uma sementinha. Logo em seguida, essa semente, se você alimentar, vira um broto. De um broto vira uma mudinha. De uma mudinha, uma pequena planta. E assim vai. Quando você menos espera, torna-se uma planta enorme. Aí, para tirar, até tira, mas vai ficar alguma coisa. Idealiza uma árvore, você planta uma pequena sementinha, como a que Jesus dá de exemplo, que deve de ser a nossa fé, do tamanho do grão de uma mostarda. O grão da mostarda é uma das menores das hortaliças, mas depois de cultivado, depois que vira uma árvore, é uma das maiores árvores que tem, é enorme. Agora, a plantinha, a sementinha, ela é mínima, mas depois que ela fica grande, adulta e vira uma árvore enorme, se você arrancar ela, imagina o rombo que ela vai dar na terra, vai ficar um buraco grande. Então, assim é o pecado na nossa vida. Se nós deixássemos enraizar, nós até conseguimos, com muita graça do nosso Senhor Jesus Cristo, oração, jejum, busca, a gente consegue se livrar dele, meus amados. Mas nós devemos de cuidar, porque pode ficar alguma cicatriz, alguma marca.
e muitas das vezes profunda. Então nós devemos de cuidar, nos colocarmos na posição do Pai, nos colocarmos na posição de servos, na presença de Deus, confessar os nossos pecados todos os dias. De preferência, se você lembrar dos pecados que você fez, confesse-o confessando mesmo, falando para Deus. E se porventura tem alguém que está com você e você está orando, você não precisa confessar com a tua voz. Você pode confessar com o teu pensamento, mas confesse-o. Deus quer ouvir de você. Lembre-se que Jesus sempre quer ouvir da nossa boca o que nós queremos. Isso seja um milagre, isso seja uma petição, isso seja a confissão de um pecado. Não importa. Deus quer ouvir. Entenda que o cego Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus parou e perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. Muito bem sabia o que ele queria. Mas Jesus teve essa atitude para que nós venhamos entender que Ele quer que nós nos expressamos a Ele, falamos a Ele qual é a nossa necessidade. Também Ele quer que nós falamos a Ele os nossos pecados. Jesus, me perdoa, eu menti, me perdoa, eu defraudei, me perdoa, eu enganei, me perdoa, eu magoei. Confessarmos com todas as letras. Muitas das vezes não precisa ser com a voz alta, mas de pensamento. Mas o importante é confessar. Confesse os seus pecados, que Cristo está pronto para te perdoar. Amém, meus amados? Eu quero deixar esta palavra que possa entrar no teu coração, você possa entender, possa compreender e colocar em prática no teu dia a dia para que você venha desfrutar mais e mais da comunhão de Cristo para com a tua vida, para que você venha desfrutar da vida abundante que Cristo tem para você, para cada um de nós. E nesse momento eu quero orar por você, pedir que se inscreva no canal. Logo abaixo vai ter um sininho, clica no sininho e clique em todas, para que você sempre venha receber notificações quando eu postar um novo vídeo, para você poder ter uma palavra ao teu coração, para que o amigo Espírito Santo possa falar contigo, possa abrir os teus olhos espirituais, abrir os teus ouvidos espirituais, para que você possa ouvir a palavra de Deus. Como eu sempre tenho dito ao Pai, que eu diminua e que Cristo cresça e resplandeça sobre a minha vida. Porque nós somos simplesmente um canal de bênçãos na vida de cada um que possa nos ouvir. Somos atalaias, somos instrumentos nas mãos do Senhor. Você tem deixado Deus te usar? Deixe Deus te usar. De alguma forma Deus quer te usar. Nós não viemos a aceitar a Jesus Cristo para simplesmente ouvir a palavra e ficar inerte nisso. Nós estamos aqui para sermos cooperadores de Cristo, para fazer o ID, porque os anjos queriam fazer, mas Deus não o permitiu, porque nós devemos de fazer. Como eu sempre digo, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E muitas das vezes você não pode ir pelo mundo inteiro, mas você pode ir no seu vizinho, no seu amigo do trabalho, alguém que esteja na rua e dizer: Jesus, te amo. E você pode também, através desse vídeo que você está ouvindo hoje, compartilhar para o máximo de pessoas que você puder,
para que essas pessoas venham compartilhar e outras compartilhar, para que assim o vídeo corra o máximo de pessoas possível. Porque Deus sabe de todas as coisas e a palavra dele nunca volta vazia. Seja um cooperador de Cristo. Compartilhe este vídeo com os teus amigos, teus familiares, para que eles também possam ter uma palavra aos seus corações, para que Cristo possa falar com eles. Amém? Neste momento eu quero estar orando pela tua vida, pela tua família, orando por cada um inscrito neste canal, cada um que está ouvindo este vídeo, cada um que está ouvindo essas palavras. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te dou, meu Deus, por tudo, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui transmitindo esta palavra ao coração dos teus servos, ó Senhor. Pai, cada um que está ouvindo este vídeo, cada um que está dando ouvidos, Pai, guardando estas palavras aos seus corações, Pai, que eles possam colocar em prática no seu dia a dia, que o Senhor possa, Pai, trabalhar em seus corações, Senhor, e eles possam entender, Pai, qual a importância que é de nós pedirmos perdão a Ti, ó Senhor, para que o Senhor possa vir perdoar os nossos pecados e nós venhamos estar íntegros, Senhor, para que no momento que o Senhor vier buscar a Tua igreja, ou então vier buscar cada um de nós em particular, nós possamos, Pai, estar íntegros na Tua presença para herdar o reino dos céus, ao qual é o mais importante, Senhor. Pai, derrama da Tua graça por cada inscrito neste canal, Senhor. Cada um, ó Pai, que compartilha a Tua palavra, que o Senhor derrame da Tua graça, Pai, vá de encontro aos seus familiares. Pai, supre as suas necessidades conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, ó Senhor. Que seja conforme o Teu querer, ó Pai. Que tudo seja conforme a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Pai. Eu intercedo por cada um, Senhor, cada um que esteja enfermo neste momento, Pai. Que o Senhor entre com providência e que eles venham entender o Teu sobrenatural, Pai. Que eles venham ter uma experiência contigo, ó Senhor, e venham entender que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem o poder sobre as nossas vidas. Pai, graças te dou por tudo, ó Senhor, e eu entrego cada um, Pai, cada um que está inscrito neste canal, cada um que compartilha estes vídeos, ó Senhor, e cada um, Pai, que está ouvindo essa mensagem. Entrego nas Tuas mãos, para que o Senhor trate com cada um, para que o Senhor cuide, zele, guarde, dê os livramentos necessários que precisa, abre as portas de emprego, cure a sua vida espiritual, cure a sua saúde da carne, que o Senhor possa derramar da Tua graça, suprindo as necessidades financeiras. Ah, Senhor, que o Senhor trabalhe na vida de cada um, Pai, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Assim eu Te agradeço, Pai, entregando cada um deles nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos. Que essa palavra possa ficar no teu coração e você venha colocar em prática. E você venha entender quão importante é pedir perdão a Deus dos nossos pecados. E quão importante é procurar não mais errar no qual nós nos confessamos. E entenda, uma vez pedido perdão, basta. Você não precisa ficar várias vezes repetindo o mesmo pedido de perdão. Você vai pedir perdão pelos pecados que você ainda vai fazer, porque a gente erra, normal. Como eu sempre digo, eu acho que nós não deveríamos ser chamados seres humanos, mas sim seres errantes, porque a gente erra todo o tempo. Mas temos um advogado perante o Pai, que está pronto para advogar a nossa causa e nos defender. É por isso que a palavra de Deus nos diz que em Cristo Jesus
somos mais que vencedores. E como eu sempre costumo escrever no evangelismo que eu faço no WhatsApp, apressa-te, pois Jesus está voltando. Glória a Deus. Eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.